Olá, Evandro, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia, como que você tá, Evandro? Tá tudo Tá bem? meu? Tô te ouvindo, Tá, tô te só melhorar o vendo. som aqui, só um minutinho. Fica à Só vontade. um minutinho, deixa eu Claro, fica à melhorar o som. vontade, com certeza. Oi, pode falar novamente, professor, por favor? Tudo bem com você? Como que você tá? Saúde física, mental, tá tudo bem? Tranquilo, tranquilo, tudo em paz, graças a Deus. Que bom. Você ganhou um amigo Mas, aqui, tô aqui pra te ajudar, com muito carinho, muito respeito. Fica à vontade, do seu jeito, que tô aqui pra te ajudar, pra gente somar juntos, tá bom? E resolver. Tentar, pelo menos, né? tranquilo, então, professor. E me fala uma coisa, É, eu, opa, voltou aqui, ó. E me fala uma coisa, você tá com uma. Eu gostei da porta aí no fundo, bonita. É uma porta? Não. Gostei do fundo seu aí, olha lá que a bonita. branca? É, ela tem. Eu tô vendo que tem uma. É uma criança, né? Fez um quadro ali? Ou não? É um quadro. Minha filha, é um desenhozinho da Ah, escola. sabia. Tá igual em casa. Aí a gente terminou com. Tinha tirado a televisão e colocou lá no lugar e ficou, foi bom. Ô, Evandro, é um amor que a gente não cabe no nosso coração, né? É, com Não cabe, não certeza. cabe, não tem jeito não. É muito amor. Que legal, parabéns, viu? E o que tá acontecendo, Evandro? Tranquilo. Então, professor, eu já assisti algumas aulas suas e tal, e até tem alguns livros seus, tem um de inventário, Ah, que tem um de legal. família de A a Z, e ia até comprar agora de contratos também, mas aí eu estou terminando um curso de sucessões em famílias também, eu falei, eu vou dar uma parada primeiro, terminar uma coisa para começar outra. Legal, isso é bom. É Mas gostoso. até assisti uma mentoria que o senhor fez sobre uso capião, vários usos capião, e aí me surgiu uma questão, uma demanda, o cliente me procurou e ele tem uma área, um terreno urbano, que ele, na verdade, ele não mora nele, ele mora numa casa ao lado e ele cuida desse terreno desde 2009. Desde 2009. Ele limpa, ele abriu até um acesso, desde 2009, ele até abriu um acesso para esse terreno, lá ele limpa, lá ele já cria galinha, ele cuida dele como se fosse dele. Não tem edificação lá, mas cuida desse terreno com conhecimento dos vizinhos e tudo. E ele me procurou para ver o que poderia ser feito com relação a esse terreno. Eu falei, olha, a única situação seria a tentativa do uso capião. Ele está no nome de uma entidade que desapareceu, nunca apareceu ninguém lá nesse período todo. E aí eu falei, olha, vou tentar uma mentoria com o doutor Júlio, com o professor Júlio, porque às vezes eu já, além de ver esse caso, já até colho algumas orientação. Com certeza. Doutor Evandro, olha que interessante. Nós temos uma mudança jurisprudencial 10 anos para cá. No passado, a gente tinha que ter a posse direta mesmo, morar, ter comércio. Hoje não. Hoje várias pessoas estão ganhando ações de uso capião com a posse alternada. O que é a posse alternada? É aquela posse que o sujeito tem a chave no bolso, mas o imóvel está fechado. Então, a posse alternada, a posse indireta, que é alugar e emprestar, te possibilita fazer uso capião também, né? Então, que maravilha, o doutor pensou bem, pensou estrategicamente. Tem a REURB também, né? Muitas vezes o bairro, o município, tem um projeto, né? Um projeto de gestão, uma gestão que está ajudando muito a fazer aquela regularização. Então nós fazemos um requerimento junto à prefeitura, protocolamos a comissão de regularização fundiária e essa comissão ela vai analisar os documentos, pedir para emendar. Normalmente sai uma emenda ou, quando deferido, é expedida a certidão de regularização fundiária e nós conseguimos fazer o registro dessa regularização fundiária direto na matrícula. Mas o doutor está localizado aonde? Que município que é esse imóvel, doutor? Palmas, Tocantins. Ah, eu frequentei muito aí, dei muita aula aí. Eu fui muito no Instituto Júlio César Santos, que era em frente ao Shopping Capim Dourado. Sim. Eu fiquei quase 2 anos, doutor, indo todo mês. Uma semana sim, uma não. Aí. Tem um prédio, não sei onde que é. Sabe onde é? Aí, doutor, eu oriento fazer o quê? Fazer o feijão com arroz, fazer o uso capião mesmo. Porque a REURB aí não tem dado muito certo. Por mais que tenha, né, a Interteams lá, que acaba
em regra, teria que colaborar muito com os advogados, que até tem pessoas boas, lá tem o Renato, mas eu orientaria. Qual que é o problema daí? Não é nem a prefeitura, a comissão, a Interteams. O problema que nós temos em Tocantins, em Palmas e nos municípios próximos, é que os cartórios são conservadores. Então, quando o doutor dá entrada na REURB via requerimento e pega a certidão, a REURB definida, pega a certidão de regularização fundiária, uma certidão, e leva no cartório, o cartório fala, eu não reconheço isso como um justo título ou como uma forma originária de adquirir propriedade. Então, para que o doutor não acabe perdendo 6 meses, 1 ano, e o cliente às vezes fica com raiva, né? E a gente sabe que o cliente é muito infiel na advocacia, eu oriento o doutor a fazer o que tem que fazer. Fazer um escapião, porque a posse dele é muito boa. Então, foge do cartório também. O extrajudicial, eu fui o segundo advogado a conseguir no Brasil o extrajudicial. É lindo na teoria, na prática é bem diferente. De cada 100 casos de uso capião, 98, 99 são judiciais, porque o uso capião extrajudicial, claro que é um avanço, claro que é mais uma oportunidade que a gente tem, mas não dá para comparar com o divórcio extrajudicial, com o inventário extrajudicial. O uso capião necessita muitas vezes de provas, instrução probatória, conhecimento, análise subjetiva. Então, nesse caso, como o doutor tem uma posse interessante, o cliente tem uma posse que nos ajuda muito, já faz no judicial, faz uma peça blindada, pede a averbação premonitória, eu ajudo o doutor passo a passo, faz a averbação premonitória, o cliente já fica contente, porque vai constar o nome dele na matrícula, provisoriamente, e além da averbação premonitória, dá para pedir prioridade processual, se tem uma enfermidade, dependendo da idade, dá para pedir justiça gratuita, dá para pré-questionar. Eu faria o escapião judicial, na modalidade 36 espécies, eu faria daquela extraordinária, o 1238, mais o enunciado 492, viu, doutor? Ele passou alguma coisa já pro nome dele, alguma coisa assim, doutor? Não? Eu tô até com a matrícula aqui, com a certidão de matrícula. Eu tirei agora essa semana, ela tá no nome dessa entidade. E essa é uma pessoa jurídica, né? Mas não é pública, né, doutor? Não. Não é pública. É uma fundação dessas ONGs, né? Doutor, nós precisamos nesse uso capião provar a posse. E esse pessoal até acho que tem horta comunitária, essas coisas, e por isso que eles sumiram. Ah, tá. Nós precisamos nessa ação provar a posse, mas pacífica, animus domini. A posse, o ideal é ter a conta de água, luz, IPTU, ITR. Quando a gente não tem, dá para fazer o uso capião também. Só que nós vamos ter que provar com outros documentos. Talvez o cadastro, o CAR, o CECIR. É uma área rural ou uma área urbana? Aí é área urbana, né, doutor? Urbana, né? Então deixa de lado esses cadastros rurais. Uma saída que eu costumo usar e costuma dar muito certo, essa pessoa que procurou o doutor, esse cliente, o doutor pode fazer para ele o modelo. Declaração de ciência. Eu, nome completo, RG CPF, declaro para todos os fins de direito que fulano tem a posse mansa pacífica nos nomes há tanto tempo. Assina e reconhece firma no cartório. Será que esse cliente tem amizades, aí umas 3 a 5 pessoas para assinar declarações assim? Porque ajudaria o doutor. Os vizinhos, segundo ele, sim. Ótimo. Então, já um pontinho para nós aí, hein? Para nos ajudar. Outra coisa que dá para a gente fazer também, como a posse dele documental, me parece que ela deixa a desejar para nos ajudar, vamos trabalhar com essas declarações. Mas é importante também pedir uma audiência de instrução e julgamento. Por quê? Ele falando, olhando lá no olho do juiz, da juíza, e falando, olha, não, realmente eu tenho a posse, levando testemunhas, também nos ajuda a ganhar a ação. O uso capião a gente ganha com as provas documentais, mas quando o cliente não tem muitas, é frágil, dá para trabalhar com essas provas, né? Essas outras provas, as provas orais. Então daria para a gente trabalhar muito bem com uma audiência de instrução e julgamento, o pedido de uma inspeção judicial. Essas ações, eu vou ajudar o doutor, nós vamos fazer um croquis da peça completa, tá, doutor? Essas ações, o valor de mercado de precificação é cobrado de 12 até 15 mil. De 12 a 15 mil. Quando o imóvel ultrapassa a 500 mil reais, então é cobrado de 15 até 20 mil, né, ultrapassando. E aí vai aumentando progressivamente.
Mas a ideia desse uso capião em relação a valor, preço de mercado, é esse, né? Essa peça, o que dá para a gente fazer? Começa lá com endereçamento, aí na região não tem vara especializada, que é uma judiação. Quando tem, ajuda muito as varas públicos. Então nós vamos trabalhar com a vara civil, que é o que tem. Vamos fazer a qualificação dele. Ele é casado? Sim. Então ele diz consórcio necessário. Nós Sim, vamos casado, né? Como ele diz consórcio necessário, nós vamos trazer então ela, a companheira, para a peça. Vai ficar com o nome dela. Uso capião não tem réu. Aí o ideal é não colocar réu porque é uma ação declaratória. Mas o judiciário aí, pelo menos as ações que nós fizemos, o judiciário faz confusão por ser vara civil, achando que tem que ter réu. Então eu orientaria o doutor, ou não inclui o réu, que é o certo, ou coloca o réu de mentirinha. O réu de mentirinha é quem aparece na matrícula, é a empresa, né, a pessoa jurídica. Fazer o quê? Né? Não tem réu, é uma ação declaratória, mas aí nós temos isso. Os juízes normalmente pedem para incluir um réu quando você distribui sem réu. Então poderia ou incluir o réu de mentirinha, a gente sabe que é de mentirinha porque não tem réu, ou trabalhar sem réu mesmo, a hora que o juiz soltar o despacho, inclua o réu, explicar que não tem réu. A ação de uso capião é uma ação declaratória, não tem réu. Para evitar discussões, requer a inclusão de fulano, que conste na matrícula, como último proprietário. É uma saída, né? Agora, uma ideia também, doutor, uma ideia importante, que eu dou para o doutor, abrir preliminares. Então dá para trabalhar o quê? Dá para abrir primeira preliminar. Você acha que o cliente precisa de justiça gratuita? Ele é muito humilde, doutor? Precisa, ele tem perfil. Tem perfil, né? Nós podemos trabalhar com a primeira preliminar de justiça gratuita. E aí fundamenta bem. Segunda preliminar, aí eu oriento fazer a verbação premonitória, o pedido da verbação premonitória. Por quê? Porque o cliente, ele é ansioso. As ações de uso capião têm durado aí 2 anos a 3. Quando o doutor consegue a verbação premonitória, ou seja, a verbação da matrícula, nossa, o cliente já fica aliviado, né? Já fica aliviado porque consta o nome dele ali. Então, a verbação premonitória é uma forma de proteger a dupla venda, a tripla venda, mas também agrada o cliente. Então, eu pediria preliminar, antes dos fatos, justiça gratuita. Segunda preliminar, da verbação premonitória. A terceira preliminar, eu orientaria o doutor pedir o agendamento da audiência de instrução e julgamento. Por quê? Nós temos poucas provas documentais. Nós vamos criar essas declarações, nós vamos criar outras, né? Talvez as manutenções que forem sendo feitas, vamos passar, pedir recibo, nota fiscal, contrato de prestação de serviço. Se ele tiver alguma coisa antiga, nos ajuda muito em relação a isso. Mas nós vamos pedir nessa ação o agendamento da audiência de instrução e julgamento. Por que isso? Porque nos ajuda a ganhar o processo, né? Ele leva 1 ou 2 testemunhas ali, supre e nos ajuda muito a ganhar com prova oral. Nós podemos trabalhar nessa preliminar do uso capião também, uma outra preliminar, que seria o pedido de inspeção judicial. Nós poderemos recolher a guia do oficial de justiça, o juiz nomeia o oficial de justiça, ele vai lá ao oficial de justiça para fazer a guia, na verdade, a diligência de constatação. Isso tem ajudado muito aí também. Vai o oficial de justiça, vai perguntar para os vizinhos, vai perguntar para ele quanto tempo você está aí. E vai colocar nessa certidão, de certa forma nos ajuda essa diligência de constatação. Então também é uma saída interessante e inspeção judicial é reconhecida como prova, né? Então nós estamos trabalhando com 2 provas para trazer instruções probatórias. Então, inspeção judicial, o juiz ou por meio do oficial de justiça, recolhendo guia de diligência, pede lá a constatação, a diligência de constatação, recolhe a guia, e a audiência de instrução e julgamento. E aí, no Estado, doutor, é muito importante também, em preliminar, pedir a preliminar de pré-questionamento. Porque tem alguns juízes, aí o doutor sabe disso, que são pró-uso capião. Eles não gostam muito, não. Então, eles vão ficar procurando pelo em ovo. Então, o ideal, doutor, é já pré-questionar na inicial, na exordial, porque o doutor consegue ter matéria recursal, tanto por recurso de apelação como recurso especial extraordinário. Entendeu, doutor? Entendi. Nos fatos, também, levando essa questão regional, trabalhar com a posse, mais pacífica, animus domini, mas aí eu já vi muitas decisões também de juízes falando da posse exclusiva. Então, fala que o cliente tem a posse exclusiva, a gestão exclusiva, que cumpre a função social da propriedade. Isso ajudaria muito para deixar a peça mais robusta. Lá no direito, nós vamos trabalhar com 1238 do Código Civil,
mais o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, que é aquele enunciado que esclarece que a posse é totalmente sui generis, né? Se tornou um direito sui generis em relação a outros direitos. Então é importante a gente trabalhar. Então ficaria assim, 1238 do Código Civil, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Depois, ainda no direito, vamos trabalhar com o princípio da função social da propriedade de novo, né? Para pré-questionar. E vamos trabalhar nessa sequência, súmula 237, para usar como matéria de defesa, porque pessoa jurídica. Pessoa jurídica é terrível, deixa um herdeiro, uma sucessão, alguma coisa, aparece com uma ação, né? Então, o ideal é usar esse usucapião, fala para o cliente isso, doutor, não só para regularizar o imóvel, mas o doutor vai criar o que nesse usucapião? Um guarda-chuva, um escudo protetor. E a súmula 237 ajuda por quê? Se aparecer uma reivindicatória, uma ação de arbitramento de aluguel, uma ação de extinção de condomínio, o doutor consegue usar o usucapião na contestação, em matéria de defesa, conforme súmula 237. Também ajudaria muito nesse caso, viu, doutor? Uma outra dica importante, doutor, pode ser lá nos fatos, eu gosto de trabalhar no direito, ou após o direito, coloca um tópico da descrição e da localização do imóvel. Os cartórios de imóveis, têm complicado muitas coisas. Eu tive que ganhamos uma ação de usucapião, isso há 2 anos atrás, e o cartório não queria respeitar, abrir uma matrícula nova, né? Então, cumprir o mandado judicial do juiz da abertura da matrícula nova. Qual que era a alegação do cartório de imóveis aí? A alegação que na inicial não tinha um tópico da exordial, não tinha descrição e localização do imóvel. O que eu fiz? Eu tive que desarquivar o processo, mesmo digital, e aí eu peticionei com o mapa do Google, foto do imóvel, da frente do imóvel, e a descrição completa que aparecia na matrícula. Então, para que isso não aconteça, eu falo que a gente tem 2 formas de aprender, pela dor e pelo amor. Eu quero que o doutor aprenda pelo amor, não pela dor que eu passei aí. A dor ficou só comigo, eu vou salvar meu amigo aqui. Abre um tópico, doutor, e coloca assim, da descrição e da localização do imóvel. Aí copia aquela descrição da matrícula. Em frente ao sol, do lado direito do lago. Sabe aquela descrição estranha, logo no começo? Copia ela e joga na peça. O doutor pode copiar, pode recortar, do jeito que o doutor achar melhor. Coloca uma fotinha do Google, aquele mapinha do Google, e coloca uma fotinha atualizada, ou do Google também, ou o cliente tira, ou o doutor tira uma fotinha atualizada da frente do imóvel. Pronto, cumpriu o requisito da portaria 317. A portaria 317 é a alegação que os cartórios usam para negar o registro. Não, na inicial, como que eu vou registrar se não tem nem a descrição do imóvel? A gente sabe que não precisa. Na prática, o usucapião, o juiz vai nomear um perito ao final do processo. Então não precisa. Mas eles querem arrumar pelo em ovo e arruma. E é um motivo que eles arrumam com base na portaria. 317 de 2020. 317 de 2020. Então, em cumprimento à portaria 317 de 2020, faz a juntada. Você pode mencionar essa portaria ou não menciona e só faz a descrição e a localização do imóvel. Não deixa de falar que a posse é exclusiva, é gestão exclusiva. Isso ajuda muito. Outro detalhe também, doutor, lá no pedido. Nos pedidos, pede as preliminares primeiro. Então, vamos pedir as preliminares, justiça gratuita, averbação premonitória. Vamos pedir o agendamento da audiência de instrução e julgamento, pedido da inspeção judicial para constatação, para diligência de constatação. Vamos pedir tudo lá. Pré-questionamento, que seja reconhecido, para futuros recursos, se necessário. Depois nós vamos no mérito. No mérito, a procedência da ação, o que nós temos que pedir? Que seja aberta uma nova matrícula. Requer que seja expedido um mandado judicial e enviado ao cartório para que seja aberta uma nova matrícula. Porque alguns juízes daí também se atrapalham nisso, viu, doutor? Aconteceu em 2019, ganhamos uma ação de usucapião da cidade Curupi. O que aconteceu? O juiz não fazia nada, ganhamos a ação, saiu a sentença, eu tive que ir até aí, porque eu tive que despachar com o juiz. Ele não mandava. Primeiro eu fui no cartório, o cartório falou para mim, doutor Júlio, não chega nada para nós aqui, como que eu vou registrar uma coisa que não chegou para nós? Não adianta o seu cliente vir com a sentença. Aí tive que ir lá no juiz, despachar com ele, para expedir um mandado judicial, eu levei no cartório, o cartório abriu uma matrícula nova. Então, para evitar essa confusão, requer a procedência do pedido, vírgula, para
expedição de um mandado judicial, que será enviado ao cartório para a abertura de uma nova matrícula para fazer constar a forma originária de propriedade. O doutor pode usar o texto que o doutor achar mais bonito, mas é importante explicar para o juiz que não é só dar a decisão, você precisa me ajudar. Você precisa juiz, expedir um mandado judicial para levar no cartório. Isso também ajuda muito, viu, doutor? Sim, ótimo. Vamos fazer um checklist da nossa peça. Fala, doutor. A opção melhor que você acha a judicial mesmo. Com certeza, a judicial. Não vale a pena nem tentar. Doutor, eu não tentaria. Por quê? Tive diversas experiências ruins. Muitos tabeliões negam, e aqueles tabeliões que fazem a escritura pública, né, a ata de uso capião, eles não estão nem aí se o doutor vai conseguir registrar. E depois o doutor não consegue registrar, quem que fica escutando o cliente? O doutor. E eu quero teu bem, doutor. Doutor Evandro, eu quero teu bem, não quero que você passe nervoso, não. O doutor é do bem, tem a filhona para curtir aí, vai ficar passando nervoso para quê? Entendi. Eu faria judicial. E por que o judicial? Justamente por isso. Com ele, para ver essa questão dos vizinhos? Pode ser vizinho, e pode ser vizinhos e pode ser conhecidos, viu, doutor? Se for vizinho, melhor ainda, claro, né? Dá até para a gente pedir a antecipação da citação. Tem juiz que concorda, tem juiz que não. Mas o fator aí determinante é ter essas declarações, porque é onde nós vamos conseguir provar. Tem colegas que fazem até a ata notarial, mas ele é humilde. A ata notarial é cara e dependendo do tabelião ou escrevente, vai confundir a cabeça dele. Porque você pega um escrevente mal informado, o que ele vai fazer? Ele vai falar, não, mas a ata notarial para uso capião tem que cumprir o provimento 65. O doutor não quer uma ata notarial de uso capião judicial. Queria uma ata notarial probatória. Então, para não gerar essa confusão e esse gasto para ele, não precisa. Vamos na declaração que tem dado efeito, viu, doutor? Com reconhecimento de firma e tudo certo. Com reconhecimento de firma, pega lá conhecidos dele, ele deve ser uma pessoa boa praça, eu falo, né? Deve ter conhecidos que não tem o mesmo sobrenome, faz as declarações, se conseguir vizinhos, melhor ainda, senão não tem problema, e junta essas declarações. Talvez algum outro documento que ele tenha, fotos, se tiver, um contrato de prestação de serviço, se não tiver, corre atrás agora, mas as declarações vão suprir bastante e a gente tem a tendência de ter sucesso. Segundo ele, os vizinhos lá não é problema não, ele consegue as declarações tranquilo. Agora falar com ele sobre isso. Agora, doutor, o que é importante também aí, isso também é objeto de muita confusão, o TJ do Estado, o doutor vai ter que incluir um réu, senão o sistema o doutor não consegue fazer a distribuição da peça. Então, tem que incluir o réu de mentirinha. Qual que é o réu de mentirinha? O dono da empresa, né? A empresa, né? Pode ser uma pessoa jurídica, pode ser empresa. Eles não vão nem conseguir citar, porque ela consta nesse endereço lá. Então ótimo. O interessante é que o uso capião, citação é sempre por correio. Quando a gente não consegue citar por correio, aí o último caso é edital, né? Então, uma vantagem enorme, né? Pois é. Agora, doutor, tem a planta memorial descritivo desse imóvel? Tem a planta já? Eu não sei se tem, mas até tinha falado com ele, se não tiver tem que fazer. A planta com memorial com tudo, não tem? Porque se tiver a planta, ou se ele tiver condições de fazer, já faz, né? E junta, porque é pré-requisito. Nessa ação, a hora que a gente for distribuir, tem que juntar a certidão de distribuidor civil, da esfera estadual e esfera federal, certidão de propriedade atualizada e a planta memorial descritivo atualizada. Nós achamos isso na prefeitura ou achamos também no cartório arquivado. Tem situações que nós não conseguimos achar. Como é PJ, às vezes é melhor não ficar cutucando. Então é melhor fazer uma nova. Se o cliente não tiver condições de fazer para não gastar, o doutor pode pedir em preliminar também a antecipação da perícia. Porque aí gasta uma vez só. Entendeu, doutor? Entendi. Mas eu acho que a gente consegue fazer essa planta com memória. Se ele tem condições, melhor ainda, que aí junta como pré-requisito. Então a nossa peça vai ficar assim: endereçamento, vara cível. Depois, qualificação dos dois. No uso capião, só tem a qualificação do polo ativo. Do polo passivo não tem. Em regra. Os juízes aí, muitos fazem confusão, né? Então, se faz confusão, o que a gente vai ter que fazer?
nós vamos ter que juntar um réu. Ou não junta o réu, vai sair um despacho onde vão pedir para emendar, incluindo os réus. Aí inclui o réu, né? E aí explica que a ação do campeão não tem réu, mas não quer entrar nessa discussão, porque a intenção é ganhar a ação e não entrar em discussão doutrinária. É o certo, sabe, doutor? Para o juiz estudar um pouquinho, o juiz, o assessor, a assessora, e poder nos ajudar. Mas se o doutor não quiser entrar nessa discussão, pode incluir um réu de mentirinha. Essa peça vai ficar assim, o nome dela, ação de uso capião, o nome correto é ação declaratória judicial. Então o nome correto, ação declaratória judicial, de uso capião, extraordinária. Ele está morando lá no local, doutor? Não, só plantando, só usando. Não, mora ao lado. Mora ao lado. Sabe o que o doutor pode fazer? Mas o imóvel não é dele também. Não é dele também. Então o doutor pode fazer o quê? Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária. Social. Por que social? Ele está utilizando. É social. É a classificação doutrinária que nós temos. Então o nome da ação fica assim, ação declaratória judicial de uso capião social, vírgula, conforme artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492. Então nós temos o que? Ação declaratória judicial. Ação declaratória judicial extraordinária social. Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. Conforme 1238 do Código Civil, enunciado 492. E aí, já para suprir essa possível falha que o juiz vai entender, já que ele quer um réu. Aí que nós podemos fazer o quê? Na peças, só tem um polo ativo. Se a gente não quiser comprar essa briga, coloca em face. Coloca o nome da ação em face de. E aí a empresa. O litisconsórcio dele é litisconsórcio necessário, vai a esposa, né? Vai a companheira. Isso que eu imaginei. É isso que eu imaginei, colocar... Já coloca aqui? Já coloca, né? Porque esse entendimento, ele é pacificado nas varas especializadas dos campeões, que são as varas de sussurros. Mas como as varas aí são cíveis, e quem faz tudo não faz nada, né, doutor? Essas varas, eles são terríveis, né? Porque julga direito do consumidor, julga direito de família, depois vai julgar uso campeão, não sabe, eles fazem confusão mesmo, né? Aí o doutor... E aqui tá acontecendo muito, os cartórios estão comandando as varas. Tem isso, tá? O Brasil tá... doutor, a gente segura para falar, mas é verdade, o Brasil tá ficando cada vez pior, não tá, doutor? É um sistema, né? É um sistema. Complicado. A primeira preliminar que o doutor vai usar é a justiça gratuita. Segunda preliminar, fazendo esse checklist com o meu amigo aqui. Segunda preliminar, vamos trabalhar com a averbação premonitória, para o cliente ficar feliz, evitar dupla venda, tripla venda. Terceira preliminar, agendamento da audiência de instrução e julgamento, por necessidade de provas orais, sobre pena de cerceamento e defesa. O doutor já até planta, né, se precisar, a tese do recurso de apelação. A quarta preliminar, da inspeção judicial do juiz. Só que na prática, quem vai é o oficial de justiça, recolhe a diligência do oficial de justiça e pede para fazer uma inspeção judicial de constatação. Porque o oficial de justiça coloca lá que tem evidências que ele construiu, para nos ajudar, para a gente ganhar ação, né? Depois, a próxima preliminar, nós vamos pré-questionar para efeitos de recurso especial e recurso extraordinário. Desde já fica pré-questionado, uma vez que a posse é notória, então uma decisão improcedente da ação do campeão é uma afronta ao princípio da função social da propriedade. Entendi. Depois nós já vamos para os fatos.
Nos fatos, nós vamos alegar a negrito, a posse, mansi pacífica, animus domini, posse exclusiva, gestão exclusiva. Vamos alegar tudo isso. Que ele está cumprindo a função social da propriedade. Pode informar que o uso capião que está sendo utilizado não tem limite de metragem. 36 espécies é a melhor espécie que o doutor está usando, né? Tem um passarinho cantando aí, não tem, doutor? Olha que gostoso. E destaca, viu, doutor? Destaca. Quando o doutor usar essas palavras, gestão exclusiva, põe negrito. Posse exclusiva, negrito. Cumprindo a função social da propriedade, negrito. É importante destacar, né? Eu sempre gosto de destacar esses pontos principais, assim. Porque o doutor vai ganhar esse uso capião com muita facilidade, viu, doutor? Vai durar 1 ano e meio, o doutor vai ganhar 1 ano e meio, 2 anos. Mas destaca bem os requisitos para o uso capião, que é a posse que ele tem, é notória, é exclusiva, a gestão exclusiva, posse, mansa e pacífica. A mansa e pacífica o doutor vai provar através das certidões do distribuidor civil, da esfera federal e da esfera estadual. A posse o doutor vai provar com essas declarações, inspeção judicial e audiência de instrução e julgamento. E o animus domini o doutor também vai provar na audiência e também na inspeção judicial, porque na inspeção judicial o doutor vai deixar claro que ele fez diversas benfeitorias, né? O ideal é que o oficial de justiça vá lá e pergunte, mas quem fez essa cerca? Quem fez essa benfeitoria? Esses 3 pressupostos, requisitos, o doutor precisa provar. Posse, mansi pacífica e animus domini. Doutor, será que ele tem algum comprovante de manutenção que ele fez? Eu acho que não deve ter guardado nada, né, doutor? Não sei ainda, eu vou aprofundar isso com ele agora. E honorários eu passei para o doutor, o valor de mercado. O valor de mercado é esse, viu, doutor? O imóvel, um cliente, né, um imóvel humilde, é esse, é 13 mil reais, né, de 13 a 15. O doutor pode fazer 30% de entrada, o restante parcelado, para poder ajudar o cliente. Mas não dá, advogados que eu cobro por ex, não existe no direito imobiliário. O próprio cliente desconfia, ele sabe que você não vai trabalhar, porque o uso capião é uma ação que o doutor vai trabalhar bastante, né? É muito andamento para fazer, a peça em si, mentoria, estudo, que o doutor eu sei que é diferenciado, então o cliente também tem que valorizar, né? Sim, e o imóvel vai pro nome dele, né? Vai pro nome dele. Tem algo melhor? Agora não esquece da súmula 237, hein, doutor? Sim. Porque o doutor vai blindar. Ele pode falar isso para ele. Além de regularizar o imóvel, o doutor, com muita competência, vai blindar. Vai blindar ele, verdade. Porque empresa, pessoa jurídica, a hora que... Se bem que ele já está na posse há muito tempo, mas vai saber, né? É melhor blindar. E essa verbação prometória também evita, né? Vai que vai para leilão alguma coisa. Desmotiva o comprador, né? Agora, de documentos, tudo que prova a posse é foto, se tiver filmagem, contrato de prestação de serviço, nota fiscal, comprovante. Às vezes ele fez, doutor, boletim de ocorrência, cartas, né? E outra coisa, pode fazer a chamada prova conexa, né, doutor? O que é a prova conexa? Ele mora do lado. Deixa claro na peça que ele reside ao lado. Porque os capiões não precisam residir, basta ter comércio, usufruir para outras questões, né? Só que os capiões... Cuida lá tudo. Só que os capiões a gente tem que tentar evitar sempre questões polêmicas. Os juízes, o doutor sabe disso, né? O nível do judiciário está muito fraco, tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. Então, se o doutor às vezes não se expressa bem que ele mora ao lado, às vezes perde a ação por causa de um comentário desse. Então, talvez é melhor não comentar. O menos é mais, sabe, doutor? Foca nos pressupostos do capião. E ele bateu quantos anos morando lá, doutor? Morando não, usando, né? Cuidando lá tá desde 2009. Nossa, 2009.
11, 14 anos, né, doutor? 14 anos de posse. Nossa senhora, que posse linda, hein? Doutor, não esquece, isso é importante, hein? Usa por questões de segurança, usa o parágrafo único, viu? Então fica artigo 1238, só que o parágrafo único, tá? Porque ele tem 14 anos de posse. Se a gente for trabalhar com o caput, vamos precisar de 15. E esse uso campeão é o que ele tem que usar, por quê? Porque permite até má fé, não obriga a justo título. Então, esse uso campeão é a melhor espécie que tem para ele usar para ganhar ação, para o doutor ganhar ação. Agora, uma dica também, que acho que a dica é o pulo do gato, né, doutor? É usar a posse complementar. Nós temos um julgado do Superior Tribunal de Justiça no Brasil de um RESP, de um recurso especial. O prazo para uso campeão pode ser completado no decorrer do processo judicial. Então, o que o doutor pode fazer? Lá nas preliminares ou no direito. Tanto faz. O doutor pode usar o RESP. Eu vou passar o RESP pro doutor. Anota aí, doutor. RESP, recurso especial 1361. Repete, por favor. Recurso especial. 13. Isso, recurso especial 1361-226. 1361-226. Esse recurso especial, esse RESP, 1361-226, foi o recurso que foi julgado lá em 2018. O uso campeão, o prazo para o uso campeão passou a ser completado no decorrer do processo judicial. Por quê? Vamos dizer que o juiz, ele implica, mas ele tem 14 anos e 5 meses de posse, não é 15. Pelo menos o doutor consegue, com esse julgado, o doutor consegue chegar até Brasília e ganhar ação em primeiro grau. Entendeu, doutor? Ele pode completar os 15 no decorrer da ação, né? Entendeu? É isso mesmo. Porque a gente não sabe a cabeça do juiz, né? Pega um juiz maldoso, vamos fazer isso, vamos usufruir disso para poder ter paz, né? Sim. Agora, doutor, outra coisa que a gente pode fazer. Ele tem condições de pagar essa planta, né? Essa topografia, o doutor falou para mim. Não esquecer, doutor, de pedir para o topógrafo que for fazer essa planta, de tentar de tudo para os vizinhos assinarem essa planta, né? Sim. Já que eles vão emitir as declarações, eles não vão se opor a assinar a planta. Assina as declarações e assina a planta, porque nós estamos precisando de provas, né? Então, assinando a planta já nos ajuda. Dá para assinar a planta e dá para assinar o memorial descritivo também, viu, doutor? Em alguns estados é comum o topógrafo deixar um espacinho para assinar o memorial descritivo também. Também é uma boa, viu? Porque a gente está precisando de um apoio, né, para ganhar essa ação. Se eles assinarem... Se puder usar os vizinhos, melhor. Melhor, né? Melhor. Doutor, se os vizinhos assinarem as declarações e a planta, pode ser que o juiz aí, se ele aplicar o entendimento correto e atualizado, o doutor se livra da citação. O doutor vai ganhar 6 meses, hein? O doutor consegue resolver esse uso campeão em menos de 1 ano e meio. É que tem juiz Só fala eles assinando a planta e o memorial. A planta, o memorial e as declarações. É que tem juiz aí que é conservador e fala que a citação é uma ordem natural, que precisa ocorrer independente de qualquer coisa. Mas nós temos aí uma turminha aí que já tem um entendimento mais atualizado. Vamos tentar, né, doutor? Se a gente conseguir, né? Já pensou se livrar da citação? Meu Deus do céu. Sim. Assinatura na planta... Dá um passo à frente. Um passo à frente. E uma regra, viu, doutor? Nas declarações dos vizinhos, dos confrontantes, dos confinantes, tem que ter RG e CPF. E quando o vizinho for assinar a planta, se ele aceitar assinar a planta, o memorial descritivo, o provimento 717 daí obriga que tenha o RG e CPF. Então, não é só assinar a planta, né? O confrontante assinar a planta. Ele coloca RG e CPF. O ideal é colocar as duas coisas, entendeu? Incluir as duas coisas. Porque aí o doutor consegue cumprir o provimento e esse juiz que é menos conservador, ele acaba autorizando, né, a dispensa da citação. Sim. Instruindo bem, você já consegue, de certa forma, fazer o juiz olhar com
um olhar mais tranquilo. Mais tranquilo, verdade. Agora, doutor, em relação a valores, passa para o cliente. Ele vai gastar taxa judiciária, se não conseguir justiça gratuita, citações e a perícia, né? E a perícia. Sim. A perícia, por mais que está lá no artigo 98, né? Mas é fogo, né? Brasil, né? Os juízes pedem para pagar o perito. Então nós vamos ter, na verdade, o que ele vai gastar? Os custos no geral. Porque senão o cliente depois ele fala, mas não me avisou, né? Então, para não ter erro, o que o cliente gasta para fazer uso capião? Vamos guardar taxa judiciária, se conseguir justiça gratuita, a gente derruba ela. Citações, via correio. Se conseguir justiça gratuita, derruba. Citação, via correio, é baratinho. Mas se não achar, vai ter que ser via edital. Já paga um valor maior. Mas pelo menos o processo destrava o uso capião. Perícia, está no artigo 98. Se conseguir justiça gratuita, não tem que pagar perito. O doutor pode insistir e falar, juiz, não, está no artigo 98, o meu cliente não tem condições. Aí o que o juiz faz? Ele vai trocando de perito até achar alguém que não cobre nada para fazer o serviço. E acha porque tem muito perito, topógrafo, engenheiro que quer prestar o serviço para mostrar, fazer propaganda, né? E começar a ser utilizado como perito na vara. Infelizmente, né, doutor? Não tinha que cobrar nada, né? Está no artigo 98, mas diz a lenda, eu acho que no Brasil não, que é um país muito honesto, mas no Paraguai, o que o juiz faz? Ele cobra do perito metade da perícia. Então o perito leva em dinheiro para o juiz ou juíza metade do valor de honorários periciais. Por isso, no Paraguai não respeita o artigo 98, né? Mesmo decretada a justiça gratuita, não respeita. No Brasil é diferente porque é um país totalmente honesto, né, doutor? Com certeza não deve ter isso aqui no Brasil. Como diria no popular, longe de nós acreditar que o Brasil não é um país totalmente honesto, que juiz não é corrupto, né, doutor? Tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa, mas tem uns que fazem um estrago danado, né? Doutora? Terrível. Terrível. Uma outra dica também, isso também é importante falar para o cliente, que a perícia, o imóvel, quantos metros quadrados tem, doutor? Tem uma noção? Tem, na realidade eu estava aguardando até para comentar isso com o senhor. O imóvel vai ter 600 metros quadrados, porque eles eram 2 lotes que foram remembrados. Lá em 2005. Ah, tá. O uso capião dá pra gente pedir unificação de 2 matrículas ou a separação, né? Dá pra individualizar a área também. Mas não é o caso, lá é uma matrícula só, doutor? Não, ela já tá com a matrícula só. Já tá com a matrícula só, então melhor ainda. Já tá com a matrícula só. Melhor ainda. Já tá com a matrícula só desde 2005. Olha, doutor, o perito vai cobrar uns 3 mil reais, hein, de perícia, viu, doutor? De 3 a 5 mil, hein? Se for mais que isso também, pede pro juiz trocar o perito, que aí é muito, mas uns de 3 a 5 mil, viu? De 3 a 5 mil. E também explica pro cliente, viu, doutor, que o uso capião é uma ação declaratória, que ele não tá brigando com ninguém, não é contra ninguém, porque as pessoas têm isso, né? Vou fazer uso capião, vou brigar, é contra alguém, é contra um parente, é contra a empresa. Não, não é contra ninguém, é uma ação declaratória. O uso capião a gente só perde para nós mesmos, né? E o doutor acha que alguém vai se habilitar? O doutor acha que alguém vai se habilitar nesse processo? Não é nada, né, doutor? Se Deus quiser, não, né? A empresa assumiu, né? Os donos morreram, sumiram. Eu acho que não. Não vai, não. Vai ser difícil até a citação dessa entidade. Vai ser. Vai ser complicado para citar essa entidade, não tem como. Vamos fazer um checklist junto. Então, endereçamento vara civil, qualificação, a gente já sabe que é esse consórcio necessário. O Estado, aí os juízes são conservadores, vai ter que incluir o réu de mentirinha. Nome da peça, ação declaratória de uso capião, judicial, extraordinária social, vírgula, conforme 1238, parágrafo único e enunciado 492. Preliminar de justiça gratuita, 1. Preliminar 2, averbação premonitória. Preliminar 3, agendamento de uma audiência de instrução e julgamento. Preliminar 4, inspeção judicial. Preliminar 5, pré-questionamento. Daria para criar um preliminar 6, que seria do prazo suplementar.
Não sei se o doutor vai querer trabalhar em preliminar ou dentro do direito, tanto faz. Nos fatos, posse, emancipação pacífica e nome, posse exclusiva, gestão exclusiva, cumprindo a função social da propriedade. No direito, artigo 1238 do Código Civil, enunciado 492 novamente, da 5ª Jornada de Direito Civil, trabalhar a súmula 237, cumprimento da função social da propriedade, e trabalhar esse julgado, né? O RESP 1361-226, que é o RESP que fala que o prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. E aí nós vamos usar o quê? Depois do direito, talvez a localização e descrição do imóvel, senão o cartório não vai registrar, a gente não vai cair nesse golpe para o meu amigo passar nervoso, não, vou deixar não. Depois nós vamos para o pedido. No pedido, a procedência, a expedição do mandado judicial, senão o cartório trava. Vamos pedir protestos de provas por pedir, reforçar os pedidos preliminares, os pedidos de mérito. Justiça gratuita não pode esquecer, né? Vamos juntar. Ah, pedir a perícia, viu, doutor? Pedir a perícia, hein? A perícia topográfica. Perícia topográfica. E o valor da causa é o valor venal, hein, doutor? É o valor venal do imóvel, hein? Não coloca R$1.000, Sim. não. Porque os juízes aí são chatos, ele vai pedir para emendar. É R$1.000, é o valor venal, o valor da causa do uso capião. Às vezes a gente coloca R$1.000 em emenda inicial. Então já coloca o valor venal. Não deve ser muito alto, né, doutor? Não, com certeza não. Pensar aqui, se a gente esqueceu de alguma coisa. Citação. Então, citação é dos vizinhos, lá direito, lá esquerda e fundos, confinantes, no uso capião. E não podemos esquecer que nós vamos pedir a citação do último proprietário que consta na matrícula, que é a empresa, tá? Certo. E não vamos esquecer a manifestação, né? Manifestação da União, Estado e Município. Então, um joguinho. Citações no uso capião. Os confrontantes vizinhos, lá direito, lá esquerda e fundos. E o último proprietário que consta na matrícula, os seus herdeiros. Manifestação, União, Estado e Município e o MP. No uso capião a gente tem que pedir a manifestação do MP também. Ah, outra dica que eu queria dar para o doutor, para não esquecer nada. Nós nos preocupamos muito com os vizinhos, os confinantes, né? E aí o doutor fica quebrando a cabeça de achar, não, pede que o... É um caminho natural, que sem pedir já vai acontecer. Mas pede que o cartório de imóveis competente faça um relatório para levantar quem são os reais confinantes. Porque às vezes o doutor chuta tem um baita trabalho para chutar e não resolve, né? Não resolve porque não adianta a gente apresentar os confinantes. Os confinantes têm que ser apresentados pelo cartório, senão a gente vai ter que emendar lá na frente. Então, para não ter esse desgaste, pede que o cartório apresente. O juiz citar o cartório também. Requer que o cartório seja oficiado para apresentar um relatório dos reais confrontantes, pelo princípio da cooperação, para que não tenha erros. Aí o processo depois da inicial, aquela fase postulatória, vai para o cartório levanta isso, o juiz pede para se manifestar, o doutor vai em emenda inicial, conforme os endereços e os nomes apresentados pelo cartório. Acabou. É a melhor busca que tem, senão a gente ficar quebrando a cabeça e não resolve nada. Ok. E se porventura, vamos supor que o vizinho, ele mora na propriedade dele, de repente juntar uma certidão também de matrícula dessa propriedade, que vai dar o nome dele, com o endereço, com tudo, e o endereço da propriedade? O que o doutor pode fazer também, faz isso, pede para oficiar o cartório e já vem o endereço prontinho, já quem são os confrontantes. Melhor coisa, viu, doutor? Melhor coisa. Porque a gente às vezes se preocupa muito de querer fazer esse levantamento, é demorado e não é bem feito, doutor. Por mais que a gente tente, não é bem feito. Então, pede que o juiz oficie o cartório para que seja feito o levantamento. Acabou. E aí não levanta contestação? Bom. Não, na verdade, a gente não precisa nem pedir isso, né? O judiciário, quando recebe a petição de uso capião, ele já é obrigado a mandar para o cartório, né? Então é um caminho, um curso natural do processo de uso capião. E às vezes a gente pede. Eu hoje no escritório, quando é vara especializada, eu nem peço mais, viu, doutor? Porque eu sei que o próximo passo é enviar para o cartório. Porque o juiz tem que fazer o quê? Ele tem que confirmar quem são os confrontantes.
Então o juiz, o que ele acaba fazendo? Ele acaba pedindo para o cartório confirmar. Ó, os confrontantes apresentados pelo doutor aqui, pelo doutor Evandro, estão corretos? Então o cartório já vai fazer isso. Então, em vez do doutor chutar, manda para o cartório apresenta e o doutor emenda inicial. Ok. Tá pronto o nosso uso campeão, doutor. 1 ano e meio, 2 anos. É a petição aí de 15 mil reais, hein? Entendi. Parabéns pelo trabalho. Hein? O cliente tem que valorizar. Entendi. Doutor, a hora que o doutor terminar a peça, se quiser mandar para mim no WhatsApp, eu olho, vou tá? sentar com ele novamente. Eu gostaria sim. Manda no WhatsApp, eu olho, se eu lembrar de alguma coisa, eu olho com muito carinho, viu? Quero o teu bem, tô aqui para te ajudar, viu? Ok. Ó, fica com sim, Deus, obrigado. E doutor, correto. Parabéns, fico feliz de o doutor acompanhar meus livros, minhas obras. E entra no site www.portal.eso, tem várias pós-graduações, cursos gratuitos de direito imobiliário, de outras áreas também. Entra lá. Tem, já olhei tudo lá e eu estou terminando 2 especializações, estou fazendo uma em famílias e sucessões, e aí eu vou fazer uma pós lá. Faz, acho que a minha pós é 985, é muito legal. Faz sim que o doutor vai gostar. O preço é bom e a qualidade é alto nível, viu? Não, eu acompanho o senhor lá. Ó, um abração, doutor. Fica com Deus. Obrigado, doutor. Bom dia. Bom dia. Tchau.